Eu tenho que fazer isso que é mirabolante e mais isso, ficar 1h30 na academia e fazer muita dieta restritiva e calma, esquece do básico, esquece do principal, que é buscar a intensidade no treino, buscar frequência semanal, descanso e variações. Fala, personal! Na prática! Tudo bem com você, personal trainer? Aqui, Rodrigo Assi falando, e eu estou te convidando a ficar até o final deste vídeo. Sabe por quê? Já está escrito em revistas internacionais, todos esses nossos estudos comprovados cientificamente, comprovado teoricamente e também na prática. Bom, Rodrigo, como é que eu entendo então que eu estou em intensidade em alguma atividade, algum exercício físico, atividade física, seja lá o nome que você queira dar? Bom, no mínimo tem que estar a 4,5 de milimols de acidose metabólica na corrente sanguínea para entender que você começou a entrar em estresse fisiológico. Você começa a entrar no processo da fadiga. É ali que você começa a ter quebra e ter micro lesões na fibra, você começa a depletar muito glicogênio, você começa a depletar todos os substratos energéticos envolvidos no teu corpo para te promover energia. É neste ponto que você começa a acelerar o ciclo de Krebs. Então, você precisa entender o que é intensidade alta. Não esquece, dá o seu like, não de esquece se inscrever no canal, ativa as notificações, clica no sininho, ativa as notificações. Dá like, se inscreve, dá like, se inscreve, dá like, se inscreve. Você começa a entender que se você termina o seu treino, bom, vamos deixar mais fácil, né? Porque toda essa teoria não dá para entender. Se você no final do seu treino, numa proposta de 20 minutos, numa proposta de meia hora, numa proposta de 1 hora de treino, se você ainda fica com vontade de fazer mais 50% desse treino, se você fez um treino de meia hora e ainda você aguentaria mais meia hora de treino, é porque o seu treino não teve intensidade, ok? Muito bem. Se você termina o seu treino sem estar ofegante, sem estar com a frequência respiratória alta, se você termina o seu treino sem aquela vontade de colocar a mão na cintura, também diz que o seu treino não teve intensidade. Você começa a ter intensidade quando no final desse treino de, por exemplo, 30 minutos, você ainda fala, puxa, aguentaria mais 30, não mais 50%, aguentaria mais 30% deste treino. Bom, eu tô com um treino de meia hora para mim é o 100%, quanto é 10% de 30? 3 com 3, 6 com 3, 9. Então você está falando que 30% de 30% é 9. Então você fala, pô, Rodrigo, eu aguentaria mais uns 10 minutos. Eu aguentaria mais uns 10 minutos de treino. Opa! Esse treino aí começou a funcionar. E aí olha só que interessante, né, Bruno? Mas, Rodrigo, isso serve também para treinos de 15, 21 minutos, 1 hora? Para treinos de qualquer tempo. Você precisa entender se tem intensidade ou não. Essa aqui é a grande dica. Se você começa a terminar o seu treino com a mão na cintura, a frequência respiratória começa a ficar alta, a fala começa a ficar dificultada. Me pergunta algumas coisas, eu tenho dificuldade para falar. Me pergunta algumas coisas, eu tenho dificuldade para falar. Opa, você começa a entender que o seu treino começou a ter intensidade, ok? Você entrou no processo
da fadiga, do estresse fisiológico. Mas, bom, vamos lá. Se você termina o seu treino falando que, bom, eu aguentaria mais, só que aguentaria mais 10% só do meu treino. Opa, você aguentaria só mais um pouquinho do seu treino, 10%. Você está em carga máxima, você está em cargas que sim, você está em fadiga. Um, você entrou em fadiga, o outro, você está em fadiga. E sim, você está em fadiga. É aquele momento que você termina o treino e você coloca a mão no joelho, a sua frequência respiratória está extremamente alta, você tem muita dificuldade para falar, mas ainda consegue falar. Então são dados básicos e fáceis e barato para que você avalie alta intensidade ou você está no processo de fadiga. Mas aí vem o que nós buscamos aqui sempre na Power 61, que é a fadiga total, você entrar em estresse fisiológico total, entrar em fadiga total, que é aproximadamente acima de 11 milimols e meio de lactato na corrente sanguínea ou de acidose metabólica na corrente sanguínea. Mas para que ficar muito mais bem claro aí para o pessoal entender, que você termine o teu treino e você fala: ei, para, eu não consigo mais fazer nada. O cara faz lá na musculação 3 de 10 no supino, 3 de 10 no inclinado, mais rosca direta, e sai de boa no treino, suave, tranquilo. Não, fisiculturista não sai assim no treino. Fisiculturista sai destruído do treino, ele sai morto com os seus mesmos exercícios. Ele fez os mesmos exercícios que você saiu de boa e ele saiu destruído. E você fala: não, mas eu fiz o treino do fisiculturista. Não, você esqueceu uma coisa chamada intensidade. Você fez os mesmos exercícios, você não fez o mesmo treino que ele fez, ok? Então, um treino que entre na fadiga total, que você fala: ah, eu treinei, agora eu entendi o que é treinar. É você terminar o seu treino e falar, aliás, falar não, né? Não consegue falar, você não consegue falar, você fica ali 5 minutos, alguém tentando te perguntar algumas coisas e você tentando falar e você não consegue falar. Ah, Rodrigo, é só esse tipo de treino que funciona? Não, acabamos de falar que pelo menos você tem que entrar em fadiga, pelo menos você tem que estar com a mão no joelho, com frequência respiratória alta e com dificuldade de falar. Esse outro momento é que você não consegue falar, alguém vem perguntar alguma coisa para você, você não consegue falar, a frequência respiratória está extremamente ofegante no nível da caixa torácica se movimentar, ok? Aí é um nível que você não aguenta mais, é o nível que a gente chama de no limite. Então, para que você fale: hoje eu treinei e pelo menos eu entrei em fadiga, é porque eu preciso descansar depois do meu treino para conseguir ir para casa. Ficou claro, né, Bruno? Claro demais. E aí a gente tem, como tu acabou de colocar, depois da intensidade, o próximo é frequência semanal. Você precisa ter frequência semanal, Bruno. É importantíssimo, porque não adianta muito eu treinar na segunda com muita intensidade e chegar na sexta-feira para treinar novamente muita intensidade. Aí eu vou na outra quarta-feira, treino com muita intensidade, mas não vou alcançar o resultado que eu preciso. E um dos grandes princípios, que nós utilizamos aqui na metodologia Power 61 é a frequência de treinamento. Você tem que ter constância, você tem que ter frequência, porque se não tem frequência, você não consegue fazer com que o seu corpo tenha a quebra de todos os padrões necessários, ter o estresse fisiológico e logo em seguida possa ter a evolução deste processo e fazer assim seu ganho de massa, seu emagrecimento, não interessa o objetivo que você precisa, mas a frequência ela está diretamente ligada ao pilar anterior, que é o pilar
da intensidade. Porque se eu aplico intensidade e eu não tenho frequência, é a mesma coisa que eu tiver frequência e não aplicar intensidade. Eu vou todo dia na academia, saio de lá numa boa, não saio ofegante, não entrei no meu estresse fisiológico, eu não cheguei nos 4,5 milimols, mas treino todo dia. Ou seja, você vai até um local socializar, treinar não. Então, teve a intensidade, teve a frequência que ela tem que ser pelo menos 4, 5 vezes na semana, correto? Então, a gente hoje tem possibilidades que você possa treinar todos os dias, seja no CT, seja em casa, seja com aulas online, ao vivo ou com aulas gravadas, para que você possa manter esse princípio que para nós não tem como tirar ele é imutável, que é a frequência de treinamento. Então, temos lá a nossa intensidade, temos a nossa frequência semanal de treino e aí a gente vai passar lá para o nosso terceiro pilar, onde vai ter ali a variação e o descanso. Não é, Rodrigo? Muito bem, Bruno. E você precisa entender também que é importante entender o que é frequência, né? Frequência é algo que eu faça de forma contínua. Isso é importante. Bom, Rodrigo, eu só posso treinar 2 vezes por semana. Legal. Você vai ter que manter uma frequência baixa semanal de treino. Mas o que importa são 2 semanas, são 2 vezes na semana que você pode. Então é 2 vezes na semana para sempre. Aí você encontrou uma frequência de treino. O que não pode é você fazer 2 meses igual um louco e depois parar 5 meses. Você não teve frequência. Eu fiz 6 vezes nessa semana e aí a outra semana eu não fui. Não teve frequência. Então, o que nós estamos estimulando nos alunos é que ele tenha uma frequência alta de treino, que é o que vai funcionar. Rodrigo, mas e se eu tiver uma frequência baixa de treino 2 vezes por semana? Você está mantendo essas 2 vezes por semana? Tem constância? Tem constância? Vai ter resultado. Mas qual resultado? Aí a pergunta é qual resultado? Se você trabalha duro, você vai ter os resultados do quanto você trabalha duro. Então, se eu vou construir um carro e eu pego 6 dias na semana e toda semana, 6 dias na semana, eu vou terminar esse carro em menos tempo de que alguém que está fazendo o mesmo tipo de trabalho, mas está construindo um carro com as mesmas ferramentas, com os mesmos materiais, 2 vezes por semana. Ele vai terminar esse carro, obviamente, num tempo maior. Então, qual é o tipo de resultado que você quer e em quanto tempo você quer encontrar esse tipo de resultado, mas que tem que ter frequência, ok? Então, entrando na questão do que nós acabamos de falar, que é o terceiro pilar, que é variação de treino junto com o descanso, você precisa ter estímulos de treinos diferenciados. Por isso que aqui na Power 61 nós temos aí, pega essa dica, HIIT competitivo, Move Strong, HIIT básico, desafios DTA, nós temos o Move Timer, nós temos o HIIT com o próprio peso do corpo, nós temos o Move Advance. Para quê? Para ter variação e que o aluno mantenha uma frequência alta semanalmente e que ele coloque intensidade. Não é mesmo, Brunão? Tá faltando um descanso aí nessa história. Então, vamos fechar esse quebra-cabeça. Se a gente tem intensidade, se a gente tem a frequência e a constância de treino, a gente colocou a variação de estímulos, só tem uma coisa que falta para ter o resultado, que é o descanso. Mas descanso, eu vou ficar lá no sofá vendo uma novela, vendo lá a minha TV, meu futebol e eu estou descansando. Não é isso. Descanso é fazer com que o corpo tenha o tempo necessário para fazer toda a organização daquilo que tu já fez trabalhando, aquilo que tu já fez lá na tua intensidade, na tua frequência. Então, descanso é um bom sono, é dormir
bem. E dormir bem, é importante que a gente fale aqui sobre o que é dormir bem. Não é o tempo que você dorme, mas sim se você consegue entrar em um sono profundo, que a gente sabe e muitas pessoas falam sobre o sono REM. Então, para que você possa ter um sono REM, um sono profundo, já existem muitos estudos que falam que a gente precisa ter mais ou menos de 2 horas e 40, 3 horas, a partir dali que a gente começa a entrar num sono profundo, num sono que realmente reabilita as pessoas, num sono que recupera o nosso corpo. E isso, para que eu possa ajudar para que isso aconteça, é importante que eu tome alguns passos, que eu tenha um preparo para ir descansar, que eu tenha luzes mais baixas no ambiente, que eu tenha menos ruído no ambiente, que eu me prepare para o descanso, assim como eu me preparo para ir para o centro de treinamento treinar. Sim. Assim como eu me preparo para ir para uma festa, assim como eu me preparo para ir trabalhar. E isso é muito importante. Esses 3 pilares são extremamente importantes. O descanso, Rodrigo, eu acredito, e eu acho que tu também acredita, não sei se o mais importante, mas ele é crucial para que tu encontres um resultado e possa ter todo aquilo esforço que foi feito lá, na intensidade, na frequência, na constância, ele vai vir e vai fazer o fechamento de toda a ação que a gente precisa. É como se eu estivesse construindo um carro, porque foi esse exemplo que nós demos, né? O motor do carro é importante? Importante. Ele sozinho? Não anda o carro. Ué, para que teve motor? As rodas, a suspensão, a carenagem, o banco e o volante são importantes? Importante. Sem o motor, vale a pena? Não tem como andar. Não tem como andar, Brunão. Tem motor, tem pneu, tem banco, tem vidro, tem carenagem, mas não tem gasolina. O carro anda e também não tem a parte elétrica. Não tem como andar. Ah, mas eu tenho a parte elétrica e tenho um posto de gasolina. Ah, mas só isso. Chegar lá. Só isso. Então, para de querer colocar porcentagem. Cara, Bruno, você me fez lembrar uma coisa que é interessante. 80% dos meus resultados é alimentação, 20% é o treino. Para mim 30% é o treino, 30% é alimentação e 40% é o sono. Não, 20% é o sono, 20% é o treino, 60% é Para com essas porcentagens. Olha o exemplo do carro, não tem porcentagem para o motor, não tem porcentagem para o pneu, para a carenagem, para a gasolina. Todos têm que ser feitos aonde? No 100%. Eu tenho que ter o descanso feito 100%, eu tenho que ser feito o meu treino no 100%, eu tenho que ter feito a minha dieta no 100%. É só assim que você vai conseguir encontrar o título deste vídeo, que é encontrar os seus resultados. Fica sempre com a palavra de Jesus Cristo. Siga sempre os propósitos de Deus, porque nunca foi questão de sorte. Só juntos somos mais fortes. Se você gostou desse vídeo, já dá like, compartilha com o seu aluno, já se inscreve no canal. Juntos somos mais personal na prática. Se ficou mais alguma dúvida, acesse as redes sociais do Professor Rodrigo Assi e envie sua pergunta ou deixe seu comentário. Olha só como ficou mais fácil! Você se inscrever e acompanhar todo o meu conteúdo. A mão está indicando onde clicar. Além disso, olha que bacana! Mais 2 vídeos que é só clicar e acompanhar o próximo conteúdo. Personal na prática, sempre pensando em você.